voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O objetivo deste canal é disseminar a palavra de Deus, então fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, mais vidas vai receber este alimento espiritual. A nossa meditação de hoje é em Mateus 3, verso 3. Deus deu uma profecia para o profeta Isaías, de que ele enviaria um profeta que prepararia o caminho para Jesus vir, para Jesus ali morrer na cruz pelos nossos pecados, para estabelecer uma nova aliança. E engraçado que era uma época totalmente diferente, né? Então a palavra de Deus vai nos dizer que antes dele fazer qualquer coisa, ele avisa os profetas. Então ele avisou a respeito da vinda de João Batista para preparar o caminho para o filho dele. E nós podemos analisar que João Batista ele era um homem separado. Ele não foi uma criança comum. Pelo contrário, ele era uma criança, desde o nascimento, cheia do Espírito Santo de Deus. Ele tinha uma alimentação diferenciada, que aqui nós podemos falar que é a respeito do alimento espiritual. Ele se alimentava da palavra de Deus, do pão vivo. Ele já estava se preparando para o ministério que Deus estabeleceu para a vida dele. E ele levou 30 anos para se preparar. E as vestes dele era diferenciada. Aqui podemos observar que veste está se referindo à nossa veste espiritual. Ele se santificava na presença de Deus. Ele era um homem santo. E santidade é um conjunto de coisas. Santidade significa relacionamento, intimidade, ter uma vida santificada, pedir para Deus lavar as nossas vestes espirituais, pedir perdão dos nossos pecados, iniquidade, transgressões. Então, João Batista, ele fazia esse papel. Então, ele morou ali no deserto. Ele não se juntava com as outras pessoas. Ele tinha um zelo do que Deus tinha entregado nas mãos dele. Então, toda vez que Deus vai levantar alguém, ele vai separar essa pessoa, para que essa pessoa saiba ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele vai preparar, é ele que vai capacitar, porque é sobre o poder dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Você pode observar que a palavra de Deus não vai falar em nenhum momento que ele foi em alguma escola profética, ele não aprendeu com ninguém. Pelo contrário, ele aprendeu na escola do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala que o alimento dele, a veste dele, era diferenciada. Por isso que ele ficou ali no deserto. Ele era amigo do Espírito Santo. E o mais interessante é a humildade de João Batista. Ele era um homem humilde. Ele não pegou a glória para ele. Tanto é que quando iniciou o ministério dele, ele falou que ele não era digno de desatar as sandálias do pé de Jesus. Que ele só estava preparando o caminho. Que ele batizava com água, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele sabia aonde era o lugar dele. Ele não trazia a glória para ele. E as pessoas, os escolhidos que Deus está levantando nessa geração, são pessoas que não traz a glória para si mesmo. Porque a antiga serpente trouxe a glória para si. A antiga serpente tentou roubar o trono de Deus. Então, toda vez que Deus vai escolher, ele vai olhar o coração. Ele vai sondar. Então, Deus sondou o coração de João Batista nesses 30 anos. Para ver onde estava o coração dele. Porque se ele provavelmente desviasse e achasse que ele estava fazendo pela força do braço dele, Deus levantaria outra pessoa. Mas João Batista, ele sabia o lugar dele. Ele sabia que ele era apenas um instrumento, que nós possamos ser como João Batista, separados, que nós venhamos nos santificar na presença de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos transformando de glória em glória, que vai nos lapidando, que vai nos mostrando e nos preparando para o ministério como preparou João Batista. E um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que os fariseus e sacerdotes vieram confrontar ele, aonde ele estava batizando. E João Batista falou: raça de víbora, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ou seja, os fariseus e sacerdotes estavam envolvidos com sua religiosidade. Se preocupavam muito com o que o mundo poderia oferecer.
Ou seja, ele se preocupava com o exterior. Eles se preocupavam com os bens materiais. Eles não se preocupavam com o interior, eles estavam presos à antiga natureza. A natureza que a antiga serpente estabeleceu, que é ficar preso no natural. Eles não entenderam o alimento espiritual que João Batista estava trazendo, então as muralhas espirituais ficaram erguidas e eles não foram libertos. Então, Deus levantou outras vidas para receber aquele alimento, que são os publicanos e pecadores. Então, João Batista conseguiu trazer o alimento espiritual, aquelas pessoas reconheceu, viu que ele era um homem cheio do Espírito Santo, que estava ali tirando pessoas de cativeiros espirituais, estava endireitando as veredas. As pessoas puderam ver o agir de Deus, o poder de Deus, e elas se arrependeram e as muralhas caíram. Para você ser liberto, você precisa reconhecer o seu erro. Você precisa se arrepender dos seus pecados, iniquidade, transgressões, as suas práticas carnais, porque assim as muralhas espirituais vai cair. Esses publicanos, pecadores, eles tinham um coração aberto, eles abriram o coração. Então que hoje você venha abrir o seu coração, para que as muralhas espirituais venha cair, para que a antiga serpente não venha te manipular e que ela não venha tirar a sua salvação. Porque os fariseus e mestres da lei, eles preferiu ouvir a antiga serpente. Eles estavam presos ao status, o que a profissão deles poderia proporcionar para eles, ou seja, eles estavam presos a um paradigma, a uma religiosidade. E um outro ponto interessante é que Jesus, ele veio trazer o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E o batismo com o Espírito Santo e com fogo é tremendo, porque quando uma pessoa ela é batizada nas águas, ela já recebe ali o Espírito Santo. E quando Jesus vem e derrama ali o batismo com o Espírito Santo e com fogo, a pessoa ela não consegue permanecer da mesma forma. A antiga prática é queimada. A velha natureza é queimada. Ela pisa no santo dos santos e ela não consegue viver em outro lugar. Então, é esse batismo que João Batista estava se referindo. Porque quando uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo e com fogo, não é ela mais quem vive, mas é Jesus que vive em nós. Ele vai nos transformando de glória em glória e mostra o propósito que ele tem em nossas vidas. É esse batismo que João Batista estava se referindo. Então, a escolha de João Batista para preparar o caminho para Jesus é um tema rico em significado teológico e histórico. Tem várias razões e podem ser consideradas para entender essa escolha divina. Então, a escolha de João Batista é um cumprimento de uma profecia, o estilo de vida dele, a mensagem, a credibilidade dele, a influência. Ele era humilde, submisso e ele foi o precursor ali da transição entre as alianças, a antiga e a nova aliança. E o propósito divino deles é que foi um ato da soberana vontade de Deus. Deus, em sua soberania e conhecimento infinito, escolheu João Batista para desempenhar um papel crucial em seu plano de redenção. Em resumo, Deus escolheu João Batista para preparar o caminho para Jesus porque ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Pregou uma mensagem de arrependimento e batismo, ganhou credibilidade e influência entre o povo, demonstrou humildade e submissão a Jesus. Serviu como uma ponte entre as alianças e, acima de tudo, cumpriu o propósito divino de Deus. Ou seja, ele não trouxe a glória para si. Ele trouxe ali uma palavra de arrependimento para aquelas vidas. Ele tirou aquelas vidas de cativeiros espirituais. Ele era um homem que tinha a unção de Elias. Ele veio trazer ali a libertação aos cativos. E trouxe essa palavra e ele não trazia a glória para ele. Ele devolvia a glória para Jesus. Ele tinha caráter. Então, a pessoa que Deus escolhe é uma pessoa humilde, é uma pessoa submissa, é uma pessoa que reconhece o seu lugar, é uma pessoa separada, é uma pessoa que se santifica na presença de Deus. Porque para sermos santificados, nós precisamos ter uma vida separada do mundo. Igual João Batista. João Batista, ele não se alimentou de qualquer coisa. As vestes dele eram limpas, que
vestes está simbolizando vestes espirituais. Ele buscou ali a instrução do Espírito Santo. Ele não foi com a força do braço dele, ele foi com a força do braço forte de Deus. E ele cumpriu o chamado dele. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Um abraço, até a próxima.